Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. Nesta aula nós vamos resolver um exemplo utilizando o método simplex. Aqui nós temos o passo a passo do algoritmo. Na primeira aula eu conversei com vocês a respeito do pré-processamento dos dados e como colocar o problema na forma padrão. Agora nós vamos entrar na fase 1 e na fase 2 do simplex. Para estes primeiros exemplos, a fase 1 será mais rápida, pois esta solução viável inicial será bem fácil de ser encontrada. Entrando na fase 2, nós vamos lidar com variáveis não básicas, variáveis básicas e pivotamento. Se você não sabe o que são esses termos, eu sugiro que você volte na aula anterior e assista antes desta. Nesta aula, portanto, nós vamos abordar mais estes 3 passos do simplex, que ocorrem de forma iterativa. Nós analisamos se a solução é ótima ou não. Se não for, nós vamos para o passo 4 e para o passo 5. Realizamos o pivotamento e voltamos ao passo 3. Analisamos se a solução é ótima ou não. Se não for, continuamos nessa repetição até que nós encontremos a solução ótima. E nesse caso, nós paramos o algoritmo. Este daqui é o exemplo que nós vamos utilizar nesta aula. É o mesmo exemplo da aula anterior. Aqui embaixo ele já está escrito na forma padrão, com as duas variáveis de folga, x4 e x5. E para esse problema, é fácil encontrar uma solução inicial. Para isso, basta atribuir às variáveis originais o valor 0, e quando eu digo variáveis originais, são aquelas que estavam presentes antes de a gente colocar as variáveis de folga. Nesse caso, portanto, são as variáveis x1, x2 e x3. Portanto, vamos imaginar que o valor dessas variáveis é igual a 0 e vamos isolar as outras variáveis, que são as variáveis de folga. Olhando aqui para as duas restrições, se x1, x2 e x3 forem iguais a 0, então nós teremos x4 igual a 16 e x5 igual a 10. De modo que esta solução inicial é muito fácil de ser encontrada. Este é o passo 2 do algoritmo e é também a fase 1. Portanto, nesse caso, essa fase foi imediata. Em alguns casos, no entanto, não é tão simples encontrar essa solução inicial. E, nesses problemas, a fase 1 vai ser um pouco mais trabalhosa. Mas eu vou deixar esse tipo de problema para nós trabalharmos mais para frente, quando nós já tivermos entendido melhor a fase 2. Por enquanto, nossos exemplos serão do primeiro tipo, isto é, desse tipo em que nós encontramos a solução inicial apenas isolando as variáveis de folga. A cada iteração do simplex, nós teremos uma base diferente. E para cada base, nós iremos escrever o sistema de equações de uma forma diferente. O modo de representar esse sistema normalmente é feito utilizando-se dicionários ou tabelas. Eu já vou explicar o que significa a palavra dicionário neste contexto. Primeiro, vamos falar sobre as tabelas. Vejamos aqui o exemplo com o qual nós vamos trabalhar e reparem que eu escrevi os coeficientes 1 onde eles estavam ausentes. Isso é para facilitar a visualização dos coeficientes. Muito bem, vamos começar pela tabela. Aqui na tabela, nós temos uma coluna para cada uma das variáveis, incluindo a variável z. E temos também uma coluna para o lado direito, é isso que significa o LD. Então veja, os coeficientes associados a x1 são 4, 1 e 1, que são exatamente os coeficientes que estão aqui na formulação do problema. Para o x2 nós temos 5, 4 e 1, que são os coeficientes que estão aqui. E assim por diante. Reparem que para o x4, nós temos coeficiente 0 na função objetivo, depois o coeficiente 1 e 0 na última restrição.
é o que aparece aqui embaixo, 0, 1 e 0. E para o x5 nós temos 0, 0, 1, que é o que aparece aqui na tabela. Então vejam que esta linha da tabela simplesmente está representando a primeira restrição. 1x1 mais 4x2 mais 2x3 mais 1x4 mais 0x5 igual a 16. A mesma coisa para a última linha da tabela. E a primeira linha da tabela, vocês vão reparar que tem o coeficiente menos 1 para o z e o lado direito igual a 0. E eu vou explicar o motivo desses dois números. Vamos escrever aqui qual é a nossa expressão para z. Z é igual a 4x1 mais 5x2 mais 2x3. Muito bem, o que a tabela está representando é apenas uma outra forma de se escrever essa expressão. Na tabela, nós estamos enxergando essa expressão da seguinte maneira: 4x1 mais 5x2 mais 2x3 menos z igual a 0. Aqui nós temos os coeficientes das variáveis x1, x2 e x3. O coeficiente de z é menos 1 e o lado direito é igual a 0. É o que temos nesta linha da tabela. Para finalizar a explicação sobre a tabela, vamos olhar aqui para esta primeira coluna. Aqui nós temos as variáveis básicas, é isso que significa este VB. As variáveis básicas, neste caso, são x4 e x5. Vamos lembrar que a primeira solução viável para esse sistema é aquela na qual nós isolamos essas duas variáveis. Então, veja, essas duas variáveis têm os valores de 16 e 10, enquanto as outras variáveis valem 0. É assim que nós interpretaríamos esta tabela. x4 e x5 são as duas variáveis básicas com os valores aqui do lado direito. E reparem que os coeficientes dessas duas variáveis formam uma matriz identidade. Esta é outra maneira de se identificar as variáveis básicas numa tabela. Veja a mesma matriz aqui no sistema. E na primeira linha nós temos o valor de menos z. Aqui no caso, como z é igual a 0, tanto faz se este for o valor de z ou de menos z. Mas numa outra iteração do simplex, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, menos 40. Então, nós entenderíamos que o valor de z para essa tabela subsequente seria igual a 40. Vamos agora falar sobre a representação do sistema na forma de dicionário. No dicionário, nós vamos isolar as variáveis básicas do lado esquerdo e escrever o restante do sistema do lado direito. Isso daqui é bem parecido com o que nós fizemos nas aulas anteriores. A única diferença é que nós colocaremos uma expressão para z na primeira linha do dicionário, acompanhando o sistema das restrições. E por que esse tipo de representação tem o nome de dicionário? Porque aqui nós estamos, de certa forma, explicando o que significa cada uma dessas variáveis utilizando as outras variáveis do sistema. É como num dicionário comum. Nós utilizamos algumas palavras para explicar outras palavras. Aqui, em vez de palavras, nós temos variáveis e números. Então, veja que as duas representações, tanto com dicionário como com uma tabela, têm a mesma função e são equivalentes. Uma vantagem da tabela é trabalhar apenas com números, e assim nós não precisamos ficar escrevendo as variáveis todas as vezes que fizermos uma iteração do algoritmo. E numa implementação computacional, certamente o computador irá trabalhar apenas com números. No entanto, para resolver o problema na mão, a representação por dicionários, na minha opinião, torna mais evidente o valor de cada variável básica e também da função objetivo.
Embora muitos livros e muitos cursos de pesquisa operacional optem pelo uso de tabelas, na minha opinião, ao resolver o algoritmo, os passos passam a ser um pouco mecânicos e fica difícil compreender a razão de cada uma das iterações. Na representação por dicionário, eu vejo que o motivo para se realizar cada iteração ou não fica mais fácil de ser compreendido. E por isso, nessa série de aulas, nós vamos utilizar a representação por dicionário. Vamos agora realizar a primeira iteração do simplex a partir do primeiro dicionário, que é o mesmo com o qual nós terminamos o slide anterior. E para ficar um pouco mais organizado, vamos chamar a primeira restrição de equação 1, a segunda restrição de equação 2, e a expressão da função objetivo será a equação 0. Neste dicionário, as variáveis básicas são x4 e x5, que têm os valores 16 e 10. As variáveis não básicas são x1, x2 e x3, todas elas iguais a 0. O valor de z também é igual a 0 e nós queremos aumentar esse valor respeitando todas as restrições, o que inclui as duas equações que estão aqui embaixo, mais o fato de todas as variáveis serem não negativas. Pois bem, para nós aumentarmos o valor de z, nós teríamos que aumentar o valor de uma dessas variáveis, x1, x2 ou x3. Mas a única maneira de aumentar o valor de uma variável não básica é torná-la uma variável básica. Portanto, nós temos que escolher uma dessas três variáveis para entrar na base. E aqui neste exemplo, vamos escolher a variável x1. Portanto, x1 entra na base. Uma vez que nós escolhemos a variável para entrar na base, nós precisamos saber qual dessas duas variáveis terá que sair da base. Veja, nós queremos aumentar o valor de x1, que no momento é igual a 0, e para isso, uma dessas duas variáveis terá o seu valor diminuído, de 10 para 0 ou então de 16 para 0. Repare que, para cada unidade que nós aumentamos x1, a variável x4 decresce uma unidade e a variável x5 também decresce uma unidade. E como o valor de x4 é 16 e o valor de x5 é igual a 10, o valor máximo que o x1 pode alcançar é 10. Se o x1 passar desse valor, então x5 será negativo. Portanto, dessas duas equações, a de baixo é a mais restritiva. Se o x1 entrar na base, o x5 terá que sair da base. Portanto, vamos escrever aqui, x5 sai da base. Temos a variável que entra na base, temos a variável que sai da base. O cruzamento das duas será o nosso elemento pivô e nós faremos agora o pivotamento. O pivotamento é feito a partir da equação 2 e consiste em isolar a variável x1. Lembrando, ela vai entrar na base, vai passar para o lado esquerdo, e a variável x5 vai passar para o lado direito. Eu vou aqui copiar a equação. E agora isolar a variável x1. A equação que nós obtivemos entrará no próximo dicionário. Já trocamos as variáveis na equação 2, precisamos agora atualizar a equação 1 e a equação 0. Eu vou aqui copiar a equação 1. E agora nós temos que, no lugar da variável x1, substituir a expressão correspondente. Fazemos a distributiva desse menos 1 dentro dos parênteses.
E agora juntamos os termos. 16 menos 10 é igual a 6. Os termos com x2 combinados resultam em menos 3x2. O termo com x3 é apenas este último, menos 2x3. E o termo com x5 é esse daqui, mais 1x5. Esta equação, portanto, também estará no nosso próximo dicionário. Vamos agora atualizar a equação 0. Vou copiá-la aqui para começar. No lugar do x1, vamos colocar a expressão correspondente, lá da equação 2. Fazemos agora a distributiva desse 4 dentro dos parênteses. E, por fim, juntamos os termos. Aqui temos 0 mais 40 igual a 40. Os termos com x2 resultam em mais 1x2. Depois temos o termo com x3, mais 2x3. E, por último, o termo com x5, menos 4x5. Esta equação também estará no nosso próximo dicionário. Vamos agora atualizar as equações no dicionário 2. Teremos a equação 0, a nova equação 1 e a nova equação 2. E agora eu vou simplesmente copiar as equações aqui no dicionário. É importante na escrita do dicionário manter as colunas do número e das variáveis bem alinhadas. Veja que aqui na última equação nós não temos a variável x3, então deixamos um espaço vazio para que a coluna do x5 fique correta. Finalizamos a primeira iteração e temos o dicionário pronto para continuar o algoritmo. Vamos iniciar a segunda iteração do simplex e, antes de mais nada, vamos numerar as equações. Temos aqui a equação 0, depois a equação 1 e, por último, a equação 2. Aqui as variáveis básicas são x4 igual a 6, x1 igual a 10 e as variáveis não básicas são x2, x3 e x5, todas iguais a 0. O valor de z é 40 e nós queremos aumentá-lo. Para aumentar o valor de z, vamos analisar as variáveis não básicas e nós percebemos que se nós aumentarmos o valor de x2 ou o valor de x3, o valor de z vai aumentar, porque nós temos aqui os coeficientes positivos. No entanto, se nós aumentarmos o valor de x5, o valor de z vai diminuir por causa desse coeficiente negativo. Portanto, nós não queremos aumentar o valor de x5 e vamos deixá-lo aqui fora da base. Assim, as variáveis que são candidatas para entrar na base são o x2 e o x3. Neste exemplo, vamos escolher a variável x2. Portanto, vou escrever aqui embaixo que x2 entra na base. E precisamos agora determinar qual é a variável que vai sair da base. Ou será o x4 ou será o x1. E tudo depende da relação entre esses números que estão aqui. Porque veja, se nós aumentarmos o valor de x2, imagine que estamos aumentando aos poucos o valor de x2. Quando esse valor chegar até 2, então nós teremos 6 menos 3 vezes 2, que é 6,
Ou seja, nós teremos x4 igual a 6 menos 6, que é zero. Isso significa que se nós aumentarmos o valor de x2 acima de 2, o valor de x4 será negativo. E a regra prática para nós calcularmos o limite do x2 relativo à equação 1 é por meio da divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2. Este é o limitante para o valor de x2 no que diz respeito à equação 1. No que diz respeito à equação 2, o valor de x2 pode chegar até 10. Se ele passar de 10, então o x1 será negativo. Mas até 10, que é dado pela divisão, na verdade, de 10 por 1, o valor de x1 continua positivo. Então, veja, dessas duas equações, a primeira é a mais restritiva. Portanto, x4 irá sair da base. Vou escrever aqui embaixo. x4 sai da base. Sabendo a variável que entra na base e a variável que sai da base, temos aqui o elemento pivô para realizar o pivotamento. Vamos começar escrevendo a equação 1. Nós queremos que o x2 entre na base, por isso eu vou passá-lo para o lado esquerdo, e o x4 que vai sair da base passa para o lado direito. Para isolar o x2, dividimos tudo por 3. E com isso obtemos a equação 1 do novo dicionário. Vamos agora para a equação 2, e eu vou começar copiando a equação que está ali. Agora, no lugar de x2, nós substituímos esta expressão. Fazemos a distributiva desse menos 1 dentro dos parênteses. E agora juntamos todos os termos. 10 menos 2 é igual a 8. O termo do x3 é só esse, então temos mais 2 terços de x3. O x4 também está sozinho, então mais 1 terço de x4. E aqui temos menos 1 terço, menos 1, que é igual a menos 4 terços. Obtemos, assim, a equação 2 do próximo dicionário. Vamos agora atualizar a equação 0. Vou começar copiando a equação. Agora, no lugar de x2, substituímos esta expressão. Aqui, fazendo a distributiva do 1, é o mesmo que copiar o que está dentro dos parênteses. E por último, juntamos os termos correspondentes. Temos aqui 40 mais 2, que é 42. Os termos com x3 são menos 2 terços e mais 2. Isso dá mais 4 terços. O termo com x4 é apenas este, então temos menos 1 terço x4. Os termos com x5 são o 1 terço e o menos 4. Somando os dois, nós temos menos 11 sobre 3.
E assim obtemos a nova equação da linha zero do próximo dicionário. E para finalizarmos essa iteração, vou apenas passar a limpo as 3 equações aqui no dicionário. Com isto, finalizamos a segunda iteração do simplex. Vamos agora para a terceira iteração do simplex, e eu prometo que essa vai ser a última. Vejamos aqui as variáveis não básicas. O que nós temos que olhar são as variáveis que possuem coeficiente positivo, pois são essas variáveis que podem ocasionar um aumento de z. Neste caso, nós temos apenas a variável x3 com coeficiente positivo, portanto, esta é a variável que entra na base. x3 entra na base. E para saber qual é a variável que sai da base entre x2 e x1, novamente temos que imaginar o que acontece com o valor dessas variáveis quando o valor de x3 aumenta. Aqui vemos que se o valor de x3 aumentar, o valor de x2 vai diminuir. Portanto, existe um limite até o qual nós podemos aumentar o x3 para que o x2 não se torne negativo. E esse limite, da mesma forma que calculamos antes, é dado pela razão entre este número 2 e este outro número 2/3. Portanto, vamos dividir 2 por 2/3, que é igual a 3. Olhando agora para a última equação, se nós aumentarmos o valor de x3, o valor de x1 também vai aumentar. Note que este coeficiente positivo faz com que o aumento de x3 não torne a variável x1 negativa, para nenhum valor que o x3 possa atingir. Portanto, a equação 2 não restringe o valor de x3, de modo que a variável x2 é a que tem que sair da base. Vou escrever aqui embaixo, x2 sai da base. Tendo a variável que entra na base e a que sai, temos aqui o elemento pivô. Vamos aqui para o pivotamento e eu vou começar copiando a equação 1. x3 entra na base, vai passar para o lado esquerdo. x2 sai da base, passa para o lado direito. Agora temos que eliminar esse coeficiente 2/3, deixando o coeficiente 1 aqui. Então, multiplicamos o lado direito por 3 e dividimos por 2. E temos aqui a equação 1 do novo dicionário. Vamos agora para a equação 2 e eu vou copiá-la aqui. Agora, no lugar de x3, substituímos esta expressão. Na próxima linha, fazemos a distributiva desse 2/3 dentro dos parênteses.
E por fim, juntamos os termos. 8 mais 2 é igual a 10. Temos aqui menos 1x2. x4 temos menos 1/3 com mais 1/3, então ficamos com 0x4. E para o x5 temos 1/3 menos 4/3, que é igual a menos 1. E aqui está a equação 2 para o próximo dicionário. Vamos agora reescrever a equação da função objetivo. No lugar de x3, novamente, vou substituir esta expressão da equação 1. Agora fazemos a distributiva do 4/3 dentro dos parênteses. E por fim, combinamos os termos que podem ser combinados. Aqui temos 42 mais 4 é igual a 46. Temos o menos 2x2. Temos menos 2/3 x4 menos 1/3 x4, então isso fica menos 1 x4. E aqui temos 2/3 x5 menos 11/3 x5. Isso é igual a menos 9/3 x5, que é igual a menos 3 x5. E assim obtemos a equação relativa à função objetivo no dicionário 4. Vou agora passar a limpo essas três equações. E aqui finalizamos a terceira iteração do Simplex. Esse dicionário que nós obtivemos é um dicionário ótimo, ou seja, ele nos mostra a solução ótima do problema. Antes de a gente passar para o próximo slide, será que você consegue explicar por que esse dicionário é ótimo? Pause o vídeo e pense por um momento. Depois pode prosseguir e eu vou explicar o motivo. E aí, conseguiu explicar por que este dicionário é ótimo? De forma direta, nós identificamos que um dicionário é ótimo se todos os coeficientes das variáveis não básicas na linha da função objetivo forem não positivos. Porque veja, se nenhuma dessas variáveis tem um coeficiente positivo, então não existe nenhuma variável que é candidata para entrar na base. Ao aumentarmos o valor de x2, de x4 ou de x5, o valor de z diminui. Portanto, o que nós queremos é que estas variáveis continuem sendo zero, de modo que o valor máximo possível para z é 46. Esse valor é obtido quando nós temos x3 igual a 3 e x1 igual a 10. Portanto, a solução ótima desse problema está escrita aqui. x1 igual a 10, x3 igual a 3, x2, x4, x5 igual a 0, com z igual a 46. Para reforçar um pouco a explicação de o porquê esse dicionário é ótimo, eu quero resgatar a função objetiva original,
ela era dada por z igual a 4x1 mais 5x2 mais 2x3. Primeiro, note que se nós substituirmos os valores x3 igual a 3 e x1 igual a 10 nessa função, nós vamos obter o valor 46. Vamos fazer isso para confirmar. Aqui nós teremos 4 vezes 10, mais 5 vezes 0, que é o valor de x2, mais 2 vezes 3. Então, vemos aqui 40 mais 0 mais 6 é igual a 46. O resultado bate com o que nós temos aqui. Agora, o mais importante de tudo é entender que esta nova expressão para z, que eu vou copiar aqui do lado, z igual a 46 menos 2x2 menos 1x4 menos 3x5. Essa expressão é completamente equivalente à primeira. Embora elas estejam escritas de forma diferente, elas representam a mesma igualdade, porque elas fazem parte de dois sistemas que são equivalentes. Portanto, nós, quando chegamos no dicionário 4, podemos, de certa forma, esquecer essa função original e olharmos somente para esta função objetivo escrita em termos de x2, x4 e x5. Vamos imaginar, portanto, que nós queremos maximizar esta função. Lembrando que todas as variáveis x2, x4 e x5 devem ser maiores ou iguais a zero. Pensando agora nesse problema mais simples, é fácil observar que o valor máximo de z é realmente 46, porque se o x2, o x4 e o x5 só podem ser maiores ou iguais a zero, o melhor valor possível para eles é zero, de modo que não há como o valor de z ser maior do que 46. Assim, a partir da resolução deste problema mais simples, nós já concluímos que x2, x4 e x5 devem ser iguais a zero. E com relação ao valor das outras variáveis, os valores 3 e 10 são obtidos porque o sistema desse dicionário 4 é um sistema equivalente ao original. Esses números são a solução daquele sistema quando nós fixamos as variáveis x2, x4 e x5 em zero. Dessa forma, nós temos dentro do dicionário todas as informações que precisamos a respeito da solução ótima. Para finalizar esta aula, quero fazer alguns comentários a respeito da nossa resolução. Neste exemplo, nós realizamos 3 iterações para chegar até a solução ótima. Nós começamos com uma base inicial com x4, x5 e o z igual a zero. x1 entrou na base, x5 saiu, a próxima base tinha x1, x4 e o z igual a 40. Depois, x2 entrou na base, x4 saiu, chegamos à próxima solução com x2 igual a 2, x1 igual a 8, z igual a 42. E por último, fizemos mais uma iteração, na qual x3 entrou na base, x2 saiu e chegamos à solução ótima. Será que seria possível chegar à solução ótima com menos iterações? A resposta é sim. Seria possível chegar com 2 iterações, se a gente tivesse percorrido este caminho mostrado aqui embaixo. A primeira iteração poderia ter sido igual à iteração que nós fizemos, porém, na segunda iteração, em vez de escolhermos o x2 para entrar na base, se nós tivéssemos escolhido o x3, nós teríamos alcançado a solução ótima já na segunda iteração. O problema é que, quando estamos resolvendo o algoritmo, nós não conseguimos saber qual vai ser o melhor caminho. Então, nós fizemos uma iteração a mais do que seria o menor número possível, mas só conseguimos enxergar isso
depois que resolvemos o problema por inteiro. O mais importante do simplex é que, se a solução ótima existir, não importa o caminho que você escolha, você pode talvez fazer mais ou menos iterações, mas o algoritmo vai chegar à solução ótima. Finalizamos aqui esta aula e a gente se vê na próxima.